Olá, o serviço de manutenção da cidade é feito pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Entre outras atribuições, ela é responsável pela manutenção e a expansão das áreas de verde paisagístico, bosques, jardins e praças, realizando as coletas convencionais e seletivas de lixo, varrição do viário pavimentado, gerenciamento dos aterros sanitários, implementando as usinas de reciclagem e reprocessamento de lixo, além de gerenciar a usina de reprocessamento de entulho e resíduos da construção civil. O programa Questão de Ordem de hoje vai fazer um recorte nesse trabalho e discutir alguns pontos dessas atribuições. Nós vamos falar sobre o desassoreamento da Lagoa do Taquaral, a entrega da caravela, o cuidado com as praças, que inclui a adoção e ainda a rearborização em Campinas. Para isso, nós contamos hoje com a participação do secretário municipal de Serviços Públicos, Ernesto Dimas Paulela, e também com o vereador professor Ronaldo, do PCdoB. Secretário, seja bem-vindo. É a primeira vez que o senhor participa conosco aqui do nosso programa e eu já faço minha pergunta inicial, que é a respeito da caravela. Existia uma expectativa de que ela fosse entregue em julho, isso não aconteceu. Eu queria que o senhor explicasse o porquê e qual é a expectativa, o que falta acontecer para que ela seja entregue à população. Muito bem. Primeiramente, queria agradecer, Mirna, o convite de estar aqui, agradecer ao professor vereador Ronaldo, também pela compartilhar aqui com a gente esse momento, né? Bom, a caravela, como todos sabem, é um patrimônio cultural da cidade de Campinas, né? A caravela foi construída no início dos anos 70. O carpinteiro naval, que foi o mestre de obras, o Salvador, né, da Silva, até o Correio Popular publicou uma matéria com ele semana passada. Ele está com 90 anos, né? E foi ele o grande, vamos dizer, arquiteto da caravela. A caravela, Mirna, ela é uma réplica idêntica da Anunciação, que é uma das caravelas que vieram ao Brasil, né, na época do descobrimento. Ela foi lançada às águas em 1972, 73, né? E ficou nas águas durante praticamente 35 anos. Sim. Até ocorrer um acidente, coisa de 5, 6 anos mais ou menos. Em 2008 né? foi isso, né? Isso, então 5, 6 2008. anos, ocorreu um acidente, ela naufragou e foi levada para fora da água, né? E nós, então, em 2013, a decisão do governo foi de fazer o restauro da caravela. Não foi apenas a reconstrução, né? O trabalho ali desenvolvido é um trabalho de restauro, que envolve uma pesquisa profunda, técnica, do ponto de vista de arquitetura. Fizemos a historiografia da caravela. Um arquiteto nosso, o arquiteto Nelson, que comanda esse trabalho, foi a Portugal, inclusive, visitou museus de caravela, trouxe um monte de material, livros, projetos, que nos orientou à reconstrução. Sim. Nós estamos agora, então, respondendo a sua pergunta, na fase final, que representa 0,5% da obra toda, né? Que é o quê? A aplicação de alguns adornos na parte externa. A parte interna da caravela, ela é feita de 3 níveis, está totalmente pronta, acabada, né? E falta agora, então, a aplicação de alguns adornos externos, como um desenho quadriculado que originalmente existia, e a colocação das janelinhas, né, que o vereador me perguntou agora há pouco, que é esse trabalho final. Existia uma projeção para entregá-la em julho. Isso não foi possível, infelizmente, em função de alguns problemas técnicos que nós tivemos, né? Eu venho dito isso com bastante frequência, Mina,
Infelizmente, trata-se de um produto que a gente não vai na oficina da esquina e acha pronta na prateleira. Tudo ali tem que ser fabricado. O material de reposição. O material de reposição, né? Sim. Cada peça tem que ser construída. Então, isso acabou atrasando um pouco, né, os trabalhos, e a nossa expectativa é que ainda no mês de agosto a gente consiga terminar. Sim, agora, secretário, qual é o custo dessa obra? E, como o senhor mesmo disse, a caravela ficou mais de 30 anos na água. E agora parece-nos que a decisão é que ela não voltará à água depois de pronta. Por que isso? Perfeito, Mina, isso é verdade. A decisão do governo foi de não retorná-la à água. Por quê? Porque a manutenção da caravela dentro da água é muito mais difícil, né? Por que ela naufragou? Por falta de manutenção, que é difícil de ser feita, né, dentro da água, em função de que entre uma tábua e outra no casco fica uma frestazinha, né? Essa frestazinha tem que ser calafetada constantemente com corda de sisal e breu. É um trabalho que você não acha mais hoje quem faça, né? É muito difícil. Então, a nossa opção foi de deixá-la em Porto Seco. Então, ela está instalada numa praça, né? E isso facilita muito a manutenção. Então, ela deverá, se ela durou 40 anos, ela deverá durar agora 120 pelo menos, fora d'água, né? Tá certo. E também vai facilitar muito os trabalhos da utilização da caravela. A nossa ideia é fazer no interior dela um museu naval. Nós já conseguimos, então, vários contatos com o almirantado, que vai nos fornecer uma porção de peças para museu. E a ideia é fazer, então, visitas monitoradas na caravela. Sim. Escolas que farão, então, um agendamento, e haverá, então, profissionais da Secretaria de Saúde, de Cultura, né? Profissionais da Secretaria de Cultura que vão fazer esse trabalho do monitoramento, né? Então, acompanhar as escolas, dentro da caravela fazer o primeiro salão, nós vamos deixar um salão de aula. Então, as crianças vão sentar no assoalho e receberão aulas de história, né? Então, eles vão historiografar a caravela, mostrar a importância econômica delas na época do descobrimento, entre outras a função informações. Que ela já teve né? Um dia. E qual o custo dessa obra? Então, a nossa estimativa aqui, nós estamos terminando, é que ela fique entre 900 mil e 1 milhão de reais. Aí eu estou computando materiais como madeira, pregos. É muito importante dizer isso, Mina, porque, por exemplo, o prego que eu uso na caravela não é um prego que eu vou na loja de ferragens e tem pronto, né? É um prego naval. Então é um prego de 20 centímetros, tem que ser forjado. Então tudo ali é muito mais caro, porque não tem pronto, não é fabricação de manufatura, é fabricação artesanal, né? Então as pessoas falam, poxa, mas gastou 1 milhão na caravela. Isso, é isso mesmo, porque ela custa 3, 4 vezes mais caro do que eu usar pregos, madeiras convencionais, né? Tudo ali é artesanal, por isso custa muito caro, né? Usa-se muita mão de obra de artesãos. Tá ótimo. Então, e agora nós vamos falar com o vereador professor Ronaldo, do PCdoB, o vereador que inclusive já foi diretor do Departamento de Limpeza Urbana aqui da Prefeitura, do Parques e Jardins, e numa outra gestão, do DPJ. E na época eu lembro que inclusive o senhor, como diretor desse departamento, também respondia lá pela questão do taquaral, fazíamos algumas entrevistas com o senhor. E eu queria que o senhor falasse, no seu ver, qual foi a evolução daquele momento, que inclusive nós sabemos que em 2010 houve uma tentativa até de se fazer uma reforma da caravela e que depois não foi possível. A evolução que houve de 2010 nessa primeira tentativa até agora.
parabenizar pela participação, Mirna, no seu programa, também ao secretário Ernesto Paulela, que é um prazer em tê-lo aqui como compartilhando do debate. E nós tivemos realmente um incidente, né, que foi, ela veio a adernar em 2008, né, em função de fortes chuvas de novembro, e em seguida ela teve dificuldade, como o secretário colocou, da dificuldade que a gente tem de manutenção. Então ela tinha algumas rachaduras, algumas frestas, e isso provocou que ela tivesse acumulado 500 mil litros de água no seu solo, no seu subsolo, né? E com isso as bombas não foram suficientes para fazer o bombeamento dessa água externamente, e com a chuva ela foi para a lateral da lagoa, inclusive num banco de areia, né? E veio a adernar. E com isso foi a necessidade de içar lá imediatamente. E em seguida estava dando-se participação na questão da reforma, né? Sim. E realmente é mais ou menos o que foi mais ou menos estipulado naquela época de 1.100.000, né? Só que isso é trabalhado com os funcionários da própria prefeitura, com o presidiário, com, né, o reeducando, naquela escola naval que foi criada naquele período para que eles pudessem desenvolver um trabalho de aprendizado, né? E ao mesmo tempo estar executando os primeiros trabalhos junto à reforma da Caravela. E não foi possível em função de tudo que aconteceu na cidade, né? Nesse período em que houve a cassação do prefeito Hélio, e aí ficou, e que hoje a gente tem que parabenizar o governo pela atuação de imediata, né? E já trazer não só a reforma da Caravela, e acho que até a questão dela ficar mesmo em solo é melhor para o aproveitamento educacional, pedagógico, e até da questão de segurança e visitação da população. Tá certo. Então, agora a gente vai falar novamente com o secretário, porque, em paralelo a essa questão da Caravela, até que muita gente falava, será que vai mesmo acontecer essa entrega? A gente tem um outro problema muito antigo na nossa cidade, ali na região, na Lagoa do Taquaral, que é o problema que agora parece que a prefeitura resolveu fazer o desassoreamento da lagoa. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para o nosso telespectador o porquê desse trabalho, qual a necessidade, a real necessidade de se fazer isso e como será feito. Muito bem, Mirna. Como o vereador bem conhece o problema, né? E como ele falou, ele foi diretor do Departamento de Parques e Jardins e conhece bem o problema do assoreamento da Lagoa do Taquaral. Como é que funciona isso para o telespectador entender bem? Quem vai lá, anda de pedalinho, não sabe o que está acontecendo. Não sabe o que está acontecendo. Né? Então, veja, que é assorear? Assorear é entupir a calha. Então, a lagoa ela é côncava, né? Ela é um buraco, e esse buraco, ao longo dos últimos 40 anos, ele está sendo entupido. Do quê? De material sólido, terra e areia, ok? Esse material chega lá como? Chega pelas galerias de águas pluviais, as águas das chuvas, né? Essa areia, essa terra, é material que está nas ruas das construções e acaba chegando conduzida pelas águas. Como é um material mais pesado, ele vai para o fundo e vai depositando ali. Muito bem. Chegou a um ponto agora em que a quantidade de material sólido que tem na lagoa compromete três questões básicas. Primeiro, compromete a qualidade das águas. Por quê? Porque junto com essa terra, com essa areia, vem muito material orgânico, papéis, restos de comida, material orgânico. Sim. Esse material orgânico, ele naturalmente se decompõe, apodrece dentro da água. Mas para que isso aconteça, é preciso que hajam duas variáveis. A primeira, as bactérias existentes naturalmente nesse material precisam de calor e oxigênio para poder decompor o material, né? O calor ela encontra
naturalmente no aquecimento dos raios solares. O oxigênio ela retira da água, né? A água tem oxigênio? Tem, né? Se a gente vê lá a nomenclatura da água, né? H2O, né? Então, tem duas partículas de hidrogênio e uma de oxigênio. Então, ela retira o oxigênio da água para as bactérias poderem decompor. A água fica com pouco oxigênio, falta para a vida aquática, para os peixes. E aí os peixes morrem. Por isso que a gente lá, atualmente, a gente tem recolhido 50 peixes em média, peixes de porte considerável, que morrem porque não tem oxigênio. Né? Diariamente? Diariamente. Diariamente. Cada seca, né? Tá? E isso não é agora não. Na época que o vereador era diretor lá, já acontecia essa mortandade. Isso é coisa que vem acontecendo há muito tempo, né? Porque falta oxigênio. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é o problema, a lagoa, como ela é a parte mais baixa da bacia hidrográfica do Taquaral, ela funciona como um piscinão. Ela é uma área de retenção de água das chuvas. Então, numa chuva forte, ela faz um papel de segurar essas águas para que ela não venha causar inundações a montante, né? Então, lá nos bairros do Rua Moscou, Parque Imperador, né, ela regula a vazão de água. Como ela está cheia de barro, ela retém pouca água. Ela não tem capacidade de retenção. Já perde a sua função também. Perde a sua função de piscinão, né, de segurar as águas. E o terceiro problema é a navegação. Os pedalinhos, se o telespectador verificar lá na lagoa, ele vai ver que hoje tem duas cordas demarcando até onde o pedalinho pode ir. Né? Por quê? Porque se ele passar daquela sinalização, que são as cordas, na superfície da água, ele corre o risco de encalhar num banco de areia. Então, daquele lado direito, de quem sai do pedalinho, um pouco mais para o lado direito, já não pode mais. Já não pode, porque o banco de areia já florou na superfície. Né? Então, ali tá você bem tem, crítico mesmo. Você tem locais ali que tem uma profundidade de 30 centímetros. Né? Uma ilha. Então, ele corre o risco de encalhar no meio da lagoa. Né? Então, são esses três problemas causados pelo assoreamento. O que é preciso fazer? Tirar esse material de dentro da lagoa. Como é que se faz isso? Por sucção. Né? Então... Quais aquelas máquinas que retiram areia? Isso, são dragas de sucção. Sim. Né? Então, nós fizemos, logo no início do governo ano passado, nós fizemos vários contatos no DAE, que é o Departamento de Águas e Energia do Estado de São Paulo, que é o departamento que é responsável por água no Estado de São Paulo. Né? Nós fomos lá, conversamos com o diretor superintendente, que é o engenheiro Alceu Segamarque, que é um velho conhecido meu, trabalhamos juntos no governo do Estado, em momentos lá atrás, né? Levamos o problema para ele, levamos os estudos de batimetria que demonstram o problema da água, né? E ele fez lá, enfim, as suas ações e nos informou há cerca de 10 dias a liberação pelo governador do estado das obras. Né? Mas quem vai pagar é a prefeitura? Não, o governo do estado. É o governo do estado, exatamente. Está estimado em 20 milhões de reais, né? E a expectativa é que retire 210 mil metros cúbicos de material do fundo da lagoa. E quando vai começar essa obra? Então, essa obra está prevista para começar em outubro. Por que não agora se já está aprovado? Porque o governador, como é candidato à reeleição, ele não pode promover nenhuma ação de obra, iniciar nenhuma obra no período eleitoral. Correto. Então ele tem que aguardar o término da eleição, aí ele dá a ordem de serviço para o início das obras.
Então já tem a empresa, já está tudo contratado. Licitado. É uma questão de dar ordem de serviço. Tá, nosso tempo está acabando nesse primeiro bloco, secretário, mas só uma pergunta. Antes de nós começarmos o programa, o senhor comentou aqui nos bastidores que existe um estudo até de que provavelmente tenhamos chuvas em outubro e novembro. Isso não pode prejudicar o início das obras lá da Lagoa, do desassoreamento? Não, essas obras de sucção, elas independem das intempéries. Pode estar chovendo, não chovendo, ela trabalha normalmente. Tá ótimo. Então, a gente vai agora para um breve intervalo e na sequência voltaremos falando agora sobre a rearborização de Campinas. Não saia daí. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com Questão de Ordem e agora nesse bloco nós vamos falar com o vereador professor Ronaldo do PCdoB e também com o secretário de Serviços Públicos Ernesto Paulela a respeito da rearborização de Campinas. Eu começo com o vereador, porque, vereador, o senhor no mês de junho protocolou um projeto aqui na Câmara justamente que prevê a realização de um inventário arbóreo aqui no município. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse seu projeto e depois desse projeto da Prefeitura de rearborização, se isso tem alguma coisa a ver ou não, vocês vão explicar para a gente. Vereador. A iniciativa desse projeto foi em função até do tempo que a gente ficou à frente do departamento e observando as chamadas ilhas de calor que existem na cidade e a necessidade também de você contar a sua população arbórea, né? Acho necessário e importante, porque assim você pode, com isso, sanear os elementos necessários, o plantio, ver as espécies que você tem, a ausência dessas espécies e aquelas também que estão danificadas, né? Então, eu acho que é bastante relevante essa proposta, esse protocolo de lei e espero até que o governo trate aí juntamente com a Secretaria de Serviços Públicos e Secretaria de Meio Ambiente, né, para que a gente possa ter. Qual que é o objetivo? O objetivo é realmente você, porque já existe, parece, um inventário arbóreo dos bosques, né? Dos bosques, para saber os nossos fragmentos de Mata Atlântica, o nosso cerrado, e pelo menos nos bosques já existe um estudo, pelo menos até onde eu sei, da Dionet, lá da Unicamp, e outros estudos que existem nos parques. E estender isso para a via pública, porque assim você identifica, principalmente as chamadas ilhas de calor, que você consegue identificar onde você tem que ter uma ação mais efetiva no plantio dessas espécies que estão carentes nesses locais. E também para melhorar a qualidade de vida da população nesse local e a nossa fauna, né? Agora, quando o senhor fala sobre esse inventário, ele inclui só as áreas públicas, o senhor falou que até que a gente já tem nos bosques, mas, por exemplo, nas praças, ou então eu tenho uma árvore na frente da minha casa, essa árvore também vai fazer parte desse inventário ou não? Sim, com certeza ela fará parte dessa contabilidade, dessa contagem, para que a gente possa ter os números aproximados daquela real necessidade que o Ernesto, como especialista na área, sabe, que você consegue ter uma média por quilômetro quadrado,
média de 10 metros de frente das suas residências, há necessidade de plantio de uma árvore. Então, essa contrapartida que existe da parte comercial, os TAC que você tem que corresponder, e que a parte das praças, automaticamente o poder público fará, né? Agora, secretário, como o poder público vê uma proposta como essa? Olha, eu vejo essa proposta como uma contribuição muito importante, e é uma questão que nós já estamos preocupados e já desenvolvendo alguns estudos preliminares, né, para chegar a esse levantamento que o vereador mencionou, que na verdade é o que nós chamamos de fitossociologia das árvores, né? Eu acho que é tão importante esse levantamento, vereador, porque ele vai contribuir para estabelecer indicadores fitossociológicos importantes para poder medir a qualidade da arborização no município. Tradicionalmente, a cidade de Campinas é muito rica em arborização, né? Isso é uma tradição. Você pegar a história da arborização, você vai ver que no final do século XIX já existia uma preocupação na cidade, a prefeitura já tinha um departamentozinho lá, um setor, para reproduzir árvores e plantar árvores nas ruas, né? O próprio Jardim Carlos Gomes foi privilegiado com isso por volta de 1870, quando o então imperador Pedro II mandou cerca de 120 palmeiras da sua coleção no Jardim Botânico no Rio para a praça serem plantadas na Praça Carlos Gomes. Essas palmeiras continuam lá, elas têm mais de 130 anos de vida, né? Sim. Então, a arborização em Campinas, ela é tradicional. O que o vereador está dizendo? A cidade cresceu muito e cresceu de forma desordenada, de maneira que algumas áreas da cidade, como por exemplo a região do Campo Grande, região do Ouro Verde, que são regiões que se expandiram a partir dos anos 70, e que ainda muitas dessas áreas não têm nem infraestrutura básica, como Gui Sarjeta, né? São muito carentes em massa arbórea. Isso é importante para a região, porque, como o vereador bem colocou, isso cria um microclima na região. A arborização urbana, Mirna, ela é capaz de regular o microclima numa rua, amenizando em até 3 graus centígrados a temperatura no verão. Sim, né? Tanto que a gente teve numa outra oportunidade aqui, alguns especialistas que apontaram que há diferenças de 3 a 4 graus, às vezes, por exemplo, de Sousas em relação ao Campo Grande ou Ouro Verde. Sim. Exatamente. E isso se dá porque essas regiões são mais bem arborizadas, têm mais massa verde e outras não. Então isso influencia muito. Mas não é só a questão da temperatura, elas têm uma importância também, Mirna, muito grande na vida da pequena fauna, né? Os pássaros, entre outros animais, que se utilizam dessas árvores para reproduzir, né? Fazer os seus ninhos, para dormir, para fazer o pernoite, para comer. Muitas dessas árvores produzem frutos que são alimentos para essa pequena fauna, né? Então elas têm uma importância muito grande também do ponto de vista ambiental, né? Para a pequena fauna, para os pequenos animais, né? E mais importante do que isso ainda, na minha opinião, elas têm uma função de drenagem urbana. Porque onde existe uma árvore, a percolação de água da chuva é muitas vezes maior do que numa região que não tem árvore. Porque onde existe uma árvore, as raízes, como são tuberosas, elas infiltram e abrem caminhos para a chuva no subsolo, fazendo com que a água da chuva
penetre e chegue no aquífero, né, reabastecendo o aquífero de uma forma mais eficiente. Agora eu pergunto aos dois, a gente está falando da importância da rearborização, no entanto, muitas pessoas estão fazendo o caminho contrário, elas estão arrancando as árvores, principalmente aquelas árvores antigas que estão na calçada. Olha, essa árvore acabou com a minha construção, acabou com o meu quintal. Hoje, qual é o direcionamento que vocês dariam a essas pessoas? O que vocês poderiam dizer a essas pessoas? A gente sabe que, inclusive, existe uma lei, mas que muitas vezes não é respeitada. A pessoa, independente de autorização da prefeitura, vai lá e arranca a árvore. O que a gente pode dizer para essas pessoas? Como fazer o caminho inverso? Pode falar, vereador, depois secretário. Eu acredito que a necessidade de uma divulgação maior para que as pessoas não cometam esse crime ambiental e, ao mesmo tempo, não se desespere, porque eu acho que dentro de um cronograma do próprio poder público vem sendo realizado as atividades de extração, de mudanças daquelas árvores, porque, na verdade, acho que até uma falta de um planejamento urbano nessa questão, na questão da vegetação arbórea, se plantavam meio que à vontade, de qualquer espécie, qualquer tipo de árvore. E hoje, né, ela danifica, ela quebra o muro até... porque as espécies muitas vezes nas casas, então há essa necessidade de reposição e substituição, na verdade, do elemento arbóreo. Porém, não é aconselhável que as pessoas façam por si só, que passe pela prefeitura para ter acompanhamento técnico e dentro da lei, né? Sim, secretário. Então, o vereador coloca isso de maneira muito apropriada, né? Eu vejo essa questão da seguinte forma. Nós temos o que dá causa a isso, Mirna, na minha opinião, são dois eixos. O primeiro eixo é o eixo da que o vereador bem colocou, da falta de critério para se plantar árvore. Isso, né? Lá atrás. Isso lá atrás. Mas ocorre muito hoje isso. Ainda ocorre. Né? Quando o morador toma a iniciativa, não procura o departamento de parques e jardins para saber qual a melhor espécie a plantar. Ele simplesmente consegue uma muda em qualquer lugar aí e planta. Daí a algum tempo vem a surpresa, é uma árvore de grande porte que não se adequa àquele local e aí vem o problema, as raízes estouram a casa, a calçada, problemas com a fiação e aí é o caos, né? Aí a pessoa quer se livrar da árvore, né? O segundo problema maior das pessoas que pedirem a remoção da árvore, Mirna, é a questão da fiação elétrica que é aérea, né? A do poste, onde na calçada exatamente. Onde tem o poste. Porque essa árvore ela vai crescer, vai entrelaçar nos fios os seus galhos e vai provocar, em momentos de vento, de chuva, curtos-circuitos. Aí começa a sair fogo, corta a luz na casa e aí a pessoa quer se livrar da árvore também, né? Então, essas duas questões, a fiação aérea, né, que nos países envolvidos não existe mais, né? Acho que mais do que passou da hora das concessionárias de energia no Brasil colocarem essa fiação debaixo da terra, né? Isso é um perigo imenso para o cidadão, elas estarem fora da terra, né? Totalmente desprotegidas, né? E essa questão do critério. Bom, como é que eu vejo isso? Não pode cortar árvore? Pode sim. Isso se faz no mundo inteiro. Isso se chama manejo sustentável. Você pode cortar uma árvore quando ela é inadequada, cria problemas, desde que você a replante no mesmo local, né, uma árvore mais adequada. Então é aquela coisa, eu tiro uma porque está criando uma porção de problemas de infraestrutura, mas replanto outra, com o compromisso de replantar e conduzir essa muda até que ela fique adulta, que seja uma muda de árvore de uma espécie adequada para aquele local, que no futuro não vá causar esses problemas. Então, é um problema de manejo sustentável.
Nós precisamos perder essa mania no Brasil de achar que não pode tirar, que não pode cortar. Não é assim. Pode, desde que seja sustentável. Você tira, mas repõe. Mas aí, no caso, não tem uma burocracia, secretário? Sim. Por que tem a burocracia? Porque a árvore da calçada ou das praças, ela é patrimônio público, ela pertence à municipalidade. Por mais que tenha sido dono daquela casa que tenha plantado. Por mais que seja. Ela é patrimônio público, ela está em solo público. Então, somente com laudo técnico, com autorização do departamento competente, que é o Parques e Jardins, é que ela pode ser substituída. Sim, mas agora, vereador, eu acho que o senhor também tinha esse tipo de reclamação. Muito. Inclusive, secretário, a gente tem aqui, se a gente perceber no número de indicações e requerimentos dos vereadores, é grande o número que trata da questão de árvores, podas, e a população mesmo que liga e fala, olha, eu já pedi num 56, não consegui. E às vezes a pessoa acaba, justamente por conta dessa burocracia, tomando as medidas próprias, independente do serviço público. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Como o senhor analisa, o que é preciso fazer hoje, vereador, para que o serviço público, nesse sentido do DPJ, seja agilizado, para que as pessoas possam ser atendidas e acabem, às vezes, não tomando essas medidas? Eu vejo que ele tem que insistir na questão da reivindicação junto ao vereador, junto ao órgão, junto a 156, até acrescentar que isso é motivo até que o departamento fica muito sobrecarregado, porque há uma duplicidade muito grande de demandas que, na verdade, eleva muito o número do departamento. Vários protocolos, para a mesma coisa. mas o usuário, o contribuinte tem o pedido junto aos vereadores, tem pedido junto a 156, junto ao próprio departamento, acho que mais ou menos isso, né, secretário? E isso faz com que haja um elevado número de pedidos lá no departamento e, às vezes, passa até a impressão que o departamento não vem atendendo, como a gente, né, sabe que às vezes as pessoas comentam isso. Porém, eu vejo que o departamento houve uma reestruturação muito forte e que está hoje atendendo, que o secretário pode falar melhor, atendendo essas demandas que a gente tem percebido isso, até junto aos colegas aqui da Câmara, tem atendido muito bem e com mais tempo, com menos tempo, o atendimento junto a essas reivindicações, porque houve uma reestruturação bastante forte lá. Secretário. Então, Mirna, o vereador coloca também, mais uma vez, com bastante pertinência, né? O prefeito Jonas Donizete, logo no início do seu mandato, nós fizemos um relatório para ele mostrando a necessidade de reestruturar as equipes, porque os funcionários foram aposentando, muitos foram morrendo, e da outra vez que eu fui secretário, há 20 anos atrás, eu tinha 100 homens para fazer poda de árvore. Quando nós assumimos, tinha 5. Só 5. Você imagina, 5 também, pessoas... provavelmente, talvez que não tivessem tanta força braçal para se fazer um serviço... já com idade avançada, né? O vereador conhece bem a situação. Então, esse serviço não poderia ser atendido com eficiência com essa situação. O prefeito autorizou que fosse feita uma licitação específica para contratar uma empresa só para fazer poda, remoção de árvores e plantio de árvores. Nós fizemos em dezembro de 2013. Nós assinamos o contrato com uma empresa para prestar esse serviço que vem prestando já desde dezembro a contento. Só para você ter uma ideia, nós temos hoje 100 homens nesse serviço, são 10 equipes, né? São 10 equipes, 140 homens, né? Equipes de poda de árvores, de remoção de árvores e de plantio de árvores. Nós temos atendido atualmente 35 pedidos de poda por dia e 8 pedidos de remoções de árvore por dia. Isso no final do mês dá 700 pedidos de poda, tem entrado perto de 400 pedidos por mês. Então nós estamos atendendo quase o dobro do que entra. Sim.
O grande problema, vereador, é que tem um passivo Tem. muito grande. Mais de 5.000 pedidos de poda de árvore Retido. retidos. Então, isso vai demorar um bom tempo para a gente poder atender essa demanda reprimida, né? Sim. Mas hoje é muito visível o cidadão, quando liga, ter o seu pedido atendido num período ali entre 15 dias e 30 dias, né? Tá ótimo. E com isso, dentro de, acredito, de um ano e meio, nós deveremos estar regularizados. Atendendo Não deverá só as demandas o que do está mês. entrando, porque o passivo estará todo sendo atendido. Ótimo, então, vereador, o senhor vai falar daqui a pouquinho. Nós vamos a um breve intervalo e, na sequência, estaremos de volta com questão de ordem. Não saia daí. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta no último bloco do Questão de Ordem e no bloco anterior o secretário explicava a questão do plantio, o remanejamento e o vereador professor Ronaldo também queria falar um pouquinho a respeito dessa questão da poda de árvore, da extração dessas árvores. Vereador, por favor. Na verdade, eu queria só estar atento. Quem tem observado, né, que o departamento vem fazendo muito plantio de árvore pela cidade, principalmente nas praças em que foram reinauguradas ou inauguradas, e principalmente na questão da mata ciliar. E aí eu queria estar perguntando para o secretário como que está esse plantio, que uma vez que é perceptível à vista da gente andando pela cidade, e as áreas remanescentes estão tendo uma equipe especial para isso. Bom, vereador, essa nova contratação que fizemos, ela contemplou, né, algumas equipes de plantio de árvore, que vem fazendo um trabalho muito importante de reposição de árvores na cidade. Mas, mais importante que isso, Mirna, vereador, foi restabelecer a produção de mudas na cidade, né? Por uma série de razões, o nosso viveiro municipal não estava mais produzindo mudas há algum tempo. As estufas caíram e não estavam mais produzindo. Nós reconstruímos as 2 estufas logo nos primeiros 100 dias do governo, né? E nós estamos produzindo lá perto de 100.000 mudas entre árvores e plantas ornamentais por mês, né? Então, o nosso plantel hoje de árvores disponibilizadas é muito grande e uma variedade também muito grande, né? Para você ter uma ideia, nós estamos reproduzindo hoje lá 28 espécies diferentes de árvores e todas nativas da flora brasileira, né? Então isso tem possibilitado a gente ter um estoque de árvores para poder atender esses replantios em área de mata ciliar, que são aquelas áreas próximas a córregos, rios, nascentes, né? Que é extremamente importante reflorestar para manter o fluxo de água, né? Sim. Principalmente nesse momento Principalmente. de estresse hídrico, né? Mas também para as praças públicas, para as ruas, né? Nós voltamos a atender, só para você, eu vou dar uma ideia para você, nós estabelecemos um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público
de retomar a arborização dos bairros, plantar árvores em calçadas, né? Nós fizemos 2 bairros recentemente, o Parque Tropical e a Vila Perseu Leite de Barros, né? Foram plantadas casa por casa, que existiam, né? Mas ao longo dos anos foram sendo cortadas e não tinha mais praticamente árvore nenhuma. Foram totalmente replantadas, a prefeitura colocou lá o anel, repôs. Sim, mas aí eu pergunto, secretário, o seguinte, algumas casas, alguns até novos loteamentos, tem algumas pessoas que têm o lote, constroem a sua casa e muitas vezes por motivos comerciais, quer alugar aquela casa, no mesmo terreno faz 2, 3 casas, eles otimizam, de certa forma, a calçada, fazendo com que todo o portão seja utilizado, digamos assim, não tem uma área para se fazer o plantio da árvore. Isso não deveria ter sido visto na hora de dar autorização? Hoje, qual é a postura da prefeitura quando vai autorizar a construção de uma casa nesses moldes? Essa questão de, olha, nós precisamos de uma área para plantar uma árvore na calçada, isso está sendo visto agora ou ainda não? Mira, essa questão ela é muito complexa, né? Então, veja, a legislação hoje, para aprovar o novo loteamento, o loteador tem que entregar esse loteamento arborizado. Então, a prefeitura só dá a autorização, a licença de implantação, né, para começar a construir, se tiver em cada terreno plantado uma árvore. Tá? Isso é fiscalizado pelo DPJ. Então, eu acho que já melhorou muito essa questão. Sim. Não tem mais o perigo de um loteamento novo aparecer sem a arborização estar implantada. Naqueles bairros onde já está implantado, né, como você colocou, aí a pessoa vai lá e fraciona o lote. Ela tem um lote de 250 metros e fraciona em 2 lotes de 125. Não há como proibir isso, porque a legislação federal de parcelamento de solo permite lote mínimo de 125 metros. Então não tem como você proibir que ela fracione, porque a legislação federal permite isso, né? O que se pode fazer nesses casos? Plantar uma árvore na divisa de um lote para outro. Ali cabe uma muda de árvore. Mas a prefeitura não pode exigir, ou pode? Pode exigir. E nós temos feito isso, né? Então, hoje, existem alguns bairros que eles estão tomando características comerciais. Então, já não se prestam mais à moradia, mas tem vocação para comércio. O que acabam fazendo os moradores? Rebaixando toda a frente do imóvel por questão de acessibilidade, estacionamento. Nesses casos também, nós temos feito o plantio de árvores na divisa, de um imóvel para o outro, garantindo a lei, né? Que é o guia de arborização, que obriga uma árvore a cada 10 metros. Sim. Tá? E recentemente, secretário, a prefeitura anunciou a rearborização ali do castelo, mais precisamente onde fica a Torre do Castelo, pelo menos foi se aventado isso nas redes sociais. E algumas pessoas, olha, vai ser muito bom, porque há tantos anos atrás era assim, outras não, olha, isso não cabe mais, porque aquele lugar é um lugar de grande trânsito e pode também prejudicar o trânsito. O que vai ser ali? Vai se manter da maneira como está? Ou realmente, onde fica a Torre do Castelo, vão ser plantadas árvores naquele local? Bem, Mina, essa é uma outra questão complicada. Por quê? Primeiro, quem administra aquela área é a Sanasa, que ela é uma área da Sanasa. É só ela que pode falar daquela área. Aquele balão do castelo. Aquele balão. Correto. Tá? Então não é da prefeitura, aquilo é da Sanasa. Porque ali foi um reservatório de água, então a propriedade é da Sanasa. Segundo lugar, se eu tivesse que opinar, né, eu opinaria da seguinte forma. É preciso entender por que hoje tem aquela característica. A torre foi tombada como patrimônio histórico. Sim. E como patrimônio histórico, o CONDEPAC, na época, exigiu a remoção de todas as árvores, para que ficasse em evidência o patrimônio histórico.
porque elas escondiam A o patrimônio, torre. a torre, né? Então, isso foi lá em 1998, me lembro bem disso, né? A prefeitura, então, executou esse projeto e restabeleceu, então, a visualização de todos os lados da torre como patrimônio histórico. Correto. Inclusive, se você perceber, olhar de cima, você vai ver que o piso ele tem um desenho que lembra as divisas do exército, né? Dos sargentos do exército. Uma alusão à escola de cadetes, tal, por proximidade, né? Sim. Então, para que haja qualquer mudança no local, para que se plante árvores, né? É preciso primeiro que o CONDEPAC autorize, para que haja uma modificação no espaço, né? O CONDEPAC autorizando, a SANASA é que vai avaliar se ela quer implantar ou não. Só para corrigir, esse projeto não foi apresentado pela prefeitura. Esse projeto foi apresentado por um cidadão que, por acaso, trabalha na Embrapa, se não me engano, e que apresentou esse projeto, acho que numa reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente, né? Sim. Acredito que o Conselho deva encaminhar isso para a SANASA e para o CONDEPAC para que isso seja avaliado. Tá ótimo. Então, e para finalizar, gente, nesse último bloco, já que a gente está falando de rearborização, também vamos falar um pouquinho de adoção de praças, porque já é uma lei antiga e eu lembro que na época foi feito até uma certa, digamos que propaganda da importância de se adotar uma praça, de uma pessoa jurídica, no caso, fazer essa adoção. No entanto, o que a gente observa é que muitas dessas praças, elas acabaram abandonadas. Vereador, como o senhor analisa esse projeto que no início teve uma ideia muito importante, até da pessoa colocar sua marca ali, dizer essa empresa está cuidando dessa praça e no fim muitas delas hoje encontram-se no estado em que a prefeitura tem que retomar a manutenção. O período que ficamos à frente do departamento, nós incentivamos muito essa questão da adoção e houve uma resposta da população em relação a isso. Nós saímos de 45 praças que até então adotadas para 300 praças adotadas. Mas no meio desse percurso, lógico, nós tivemos aí muitas praças que foram realmente abandonadas pelos seus adotantes, como aí depois a prefeitura tem que fazer esse trabalho, né, de limpeza, da manutenção, uma vez que ele está na própria região fazendo a manutenção e observa que aquela praça tá com mato alto, está desprovida. Então nós tínhamos um trabalho de fiscalização, é lógico, muito difícil a questão da fiscalização, mas em que tomava as medidas necessárias junto ao adotante, que dá um prazo e depois retira a adoção desse adotante. Mas, ao todo, há necessidade realmente de um trabalho mais eficaz para que realmente funcione. Eu acho que é um ganho legal para a prefeitura, para o município, e também que dá visibilidade ao adotante, né, com a sua empresa. Secretário, como está a situação hoje? Bom, a questão de adoção de praças, ela tem realmente esse perfil colocado, né? O histórico que nós temos de 2013 e 2014 é um rodízio, vereador, de 60 empresas todo ano. Todo ano. Ou seja, nós temos perto de 320 empresas que adotaram praças ou praças adotadas e no período de um ano, 60 saem, 60 entram. Tá? Tem mantido nesses 2 anos esse número. Por que 60 empresas saem? Porque elas adotam e não cuidam. Não é? Então nós temos lá um setor de adoção de praças, esses funcionários fazem lá uma vistoria trimestral em cada praça, tem uma ficha catalográfica que mostra a vistoria feita cada trimestre, e na vistoria, constatando que ela não está em condições adequadas de manutenção, o adotante recebe uma notificação
ele tem um prazo de 15 dias para regularizar. Em não regularizando, a adoção é cancelada unilateralmente pela prefeitura e disponibilizada no banco de praças para ser adotada novamente. Sim, hoje, que tipo de irregularidade que a gente poderia citar? É a poda de uma árvore, da grama, Não, o que seria? a maior parte é o abandono total mesmo, assim. Ele não corta mais a grama, não limpa mais a praça, os equipamentos colocados ali não tem manutenção, né? É iluminação e coisas desse. É abandono total. A gente não tem percebido, vereador, assim, abandono parcial, né? Faz uma coisa, mas não faz outra. Não, geralmente quando tem o abandono é total. É uma desistência uma mesmo. desistência. É um sinal de né? A empresa, por algum motivo, deixa de investir na manutenção. Né? Sim, e no caso dessas praças que acabam voltando para o poder público, vocês a disponibilizam novamente para essas outras, até que o senhor comentou do rodízio, ou não? São outras praças? Quem indica quais as praças que podem ou não ser adotadas? A princípio, qualquer praça pode ser adotada. Certo. Tá? Não existe uma proibição para essa ou aquela. Tá? Se alguém quiser adotar o Largo do Rosário, pode ser adotado. Tá? Não existe nenhuma proibição. Quando eu disse que ela é redisponibilizada, é que a gente tem percebido o seguinte: o perfil da praça adotada é de uma praça de pequeno porte, geralmente 100, 150 metros quadrados, e que esteja localizada de maneira estratégica do ponto de vista de visualização. Por quê? O adotante, ele sempre pensa na propaganda da sua empresa. Então tem uma plaquinha lá que ele pode colocar, padronizada, Sim. né? E ele então escolhe uma praça que estrategicamente bem localizada. Né? Eu não tenho nenhum caso de uma praça acima de 200 metros quadrados. Sim, ainda é prática, secretário, que antigamente se usava muito as pessoas doarem o banco e colocar a sua marca no banco. Ainda se utiliza isso? Não. Isso foi muito utilizado até os anos 60. Depois essa prática foi abandonada, né? Sim. Hoje nós não temos mais isso. Hoje é mesmo a questão estratégica, como o senhor falou, e a placa da empresa naquela praça dizendo que ela é a responsável. Exatamente. Secretário, o nosso programa fica por aqui. Eu agradeço a sua participação. O vereador, agradeço a sua participação também. Inclusive, já adianto, o senhor acredita que o seu projeto vai ser ainda votado nesse semestre? Sim, acredito. Muito em breve ele já está passando pela Comissão de Constituição e Legalidade e em seguida já vai plenário. Tá ótimo. Então, a gente aguarda a aprovação do projeto e, posteriormente, a sanção do prefeito. E, com certeza, vamos retornar aqui à discussão. Questão de ordem fica por aqui. Na sequência, você fica com a programação da TV Câmara. Até um próximo programa.